lembre-se, são pessoas que tendem a se automutilar, a se machucar, a se cortar, a se ferir. Por quê? Porque elas não conseguem lidar com a sua dor, com as emoções que estão vindo físicas para ela e com tudo aquilo que está vindo na mente, dos pensamentos, dos sentimentos. Então, como ela não consegue lidar com a sua dor, ela se automutila. Não algumas fazem para chamar atenção? Sim, pode ser que fazem para chamar atenção. Há muito nesse transtorno de personalidade, há um comportamento de alguns, né, onde muito manipulador, realmente. Muito manipulador, de muito vitimismo. É muito extremismo, né? Então é muito coitadismo, é muito vitimismo, é muito super-herói, é tudo muito. Então, seja o que for que aquela pessoa tenha de tendência da personalidade dela, isso vai ser exacerbado, entendeu? Vai se exacerbar. Então, veja bem, o padrão de relacionamento são instáveis, como eu falei, e intensos, marcados por extremos de idealização e desvalorização, ou seja, amor e ódio, bom ou mal. Essa pessoa vai amar ou vai odiar, ou ela vai dizer fulano é bom, fulano é ruim, não tem meio termo. Não tem meio termo. E é interessante que ao mesmo tempo que ela acha que é uma coisa, ela já pode mudar de opinião se aquilo mudou e virar completamente outra coisa. E é interessante porque os Borden dão aquele show, né? Às vezes fazem aquele show, briga, discute, porque tem aquela necessidade, porque eles sofrem tanto, então eles estão sempre ali questionando, lutando, falando. Então, às vezes acontecem nas relações de ficar um pouco mais desgastante para todos os lados e haver brigas, né? Haver discussões, e nessas discussões é muito interessante isso, porque é uma tentativa que a pessoa tem ali de se convencer, mas é muito forte aquilo. Ela coloca uma coisa na cabeça, ela não consegue se liberar disso, né? Se libertar disso. Então daqui a pouco também já brigou, já conversou, tá tudo bem, como se nada tivesse acontecido, e ela esquece. Então ela acha, geralmente, que as outras pessoas podem perdoar e podem esquecer, e se não perdoa e não esquece é porque não as ama. E tem esse medo, né? Esse medo aí muito grande de ser rejeitado. Então há uma extrema, digamos assim, impulsividade e também uma compulsão, né? Pelo menos por duas áreas, digamos assim, que ficam potencialmente prejudiciais aí. E a gente pode pensar como gastos financeiros, porque são pessoas extremamente impulsivas, geralmente compulsivas também. Tem essa desregulação dos sentimentos, das sensações, das emoções. Então elas podem estar aí fazendo muito sexo, muita droga, muito álcool, muito vício, ou muitos gastos financeiros, comem muito, cleptomaníaca, isso tudo pode ocorrer. Então, são coisas que podem ocorrer e podem vir a acontecer. Por quê? Porque está desregulado aí todas essas emoções. Então, a gente tem que verificar também se há, né, prejuízo nessas áreas, no minimamente duas áreas aí, se já estão prejudicadas. Há um esforço constante e intenso dessa pessoa para evitar o abandono. Ela vive com a sensação de que ela vai ser abandonada, de que ela vai ser esquecida, de que ela não é amada o suficiente. Um medo muito grande, Esse medo pode ser real e pode ser imaginário, de ser rejeitado. Eu costumo dizer que geralmente é um medo imaginário que se torna real, porque às vezes é tão desgastante, dependendo do nível de borderline que a pessoa tem, que existem vários tipos de border, né? Dependendo do nível, se é uma pessoa tratada, ela vai ter um nível baixo. Se é uma pessoa que está ali naquela fase da crise e aquilo está muito exacerbado, gente, é muito difícil mesmo, é muito difícil. Então, o que vai acontecer? A pessoa vai imaginar tanta coisa, só que aquilo para ela é real. E ela vai exercer uma pressão sobre a pessoa que ela se relaciona, ou seja, em casa, né? Geralmente em casa tem muitos problemas, e na afetividade, com o casal, com o namorado, ou com o marido, isso é mais intenso ainda, porque tem essa coisa do controle, e esse medo de ser abandonada, esse medo de perder é muito grande. Então são pessoas que sufocam, que estão ligando toda hora, que estão te vendo onde você está toda hora, tá te controlando, entende? E isso tudo que é do imaginário acaba se tornando real, porque ela acaba cavando a própria cova, ela acaba arrumando uma forma aí de ficar sozinha, acaba arrumando uma forma de ser abandonada. Isso aí ela está confirmando tudo.
Gente, eu tô falando aqui, são várias características, nem todo border terá todas essas características e também vai depender do nível, né, de borderline que ele vai ter, de como que é. Então cada pessoa é uma pessoa. Eu tô dando aqui um contexto geral para vocês entenderem, se vocês verem com alguém com essas questões, como ajudar, né? Como ajudar? Então vocês precisam entender o seguinte: amigos e familiares, é comum a gente pensar assim, o que fazer, o que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer para desempenhar um papel assim mais proativo na vida dessa pessoa, né? De força, um papel de maior colaboração para que essa pessoa possa superar esse problema. E gente, muda. Eu tenho vários pacientes, tive vários pacientes com borderline e geralmente o sucesso do trabalho é muito grande. A gente tem uma resposta muito positiva. Quando a pessoa ela já está naquele processo de conscientização, que ela percebe o que ela tem, ela sabe o que ela tem, é mais fácil. É comum, muitas vezes, a gente nem informar para o paciente que ele tem um transtorno de personalidade borderline, porque alguns pacientes, às vezes, fazem proveito dessa informação. Então, nem sempre também é bom que a pessoa tenha. Se a pessoa é muito manipuladora, se a pessoa ela tem... a gente percebe, né? Então, nem sempre é vantajoso que o paciente saiba, porque ele pode se tornar a doença, o transtorno. Ele pode usar isso como desculpa e isso não ajudar no processo. Então, nem sempre a gente acaba falando para o paciente o que ele tem. A gente faz o quê? A gente ajuda a trabalhar. A gente não fala, você tem transtorno de borderline. Geralmente a gente fala, olha, existe uma desregulação emocional muito grande, né? E tem pessoas que têm desregulação emocional que não tem border, que não é um quadro de borderline. Então existem situações. Então é mais importante a gente ensinar que a pessoa tenha consciência da desregulação emocional que ela tem, que ela possa cuidar e como ela pode lidar, o que ela pode fazer na hora que aquilo vem, como ela pode reconhecer que ela está entrando em crise, o que ela precisa fazer, entender, fazer com que ela entenda que ela tem uma forma diferente de pensar e que ela precisa se autorresponsabilizar, se autocuidar, parar de colocar a responsabilidade sobre o outro, esperar que o outro faça tudo por ela, porque isso é muito comum de quem tem border, né? Ela é muito geralmente controladora, ou ela entra naquela de cuidar, de controlar, de dominar, ou ela entra naquela de achar que o outro também tem que fazer, porque, gente, é tudo muito misturado. E o transtorno de personalidade borderline, é como eu falei pra vocês, é como se tivesse um pouquinho de cada transtorno. Por isso é tão difícil fechar o diagnóstico, é muito complicado fechar. Então, é complicado mesmo, é difícil, né? Senso crítico elevado, sim, e a pessoa vai aprendendo, né? O objetivo não é fazer com que a pessoa fique se autorreferente, fique se culpando por tudo, não, é que ela passe a se aceitar e entender o que acontece com ela e perceber como é difícil lidar com ela e ela precisa aprender a lidar com as suas próprias emoções e entender que assim como ela tem dificuldade de lidar com as suas próprias emoções, imagine alguém externo para lidar com isso e dar conta de tudo isso. Isso é muito complicado, muito complicado. Então o trabalho é o quê? É um trabalho assim, mais de apoio emocional. Então que vocês possam dar o apoio emocional para essas pessoas que vocês perceberem. Um trabalho de apoio emocional, um trabalho de incentivo para que essa pessoa procure um especialista, procure um profissional da psicologia, tá? Da psicologia, exatamente, um profissional especializado. E nós temos dentro da psicologia alguns trabalhos, né, abordagem. Eu sou da abordagem, trabalho com abordagem cognitivo-comportamental e atendo bastante pessoas com transtorno de borderline, é uma coisa muito comum, mais comum do que vocês pensam. E o que acontece? Só teve um paciente borderline até hoje que eu tive, que eu não tive resultado, um resultado significativo. Porque quando a pessoa fica muito na resistência, não adianta você querer informar, existe aquele momento, né, onde a pessoa está aberta à ajuda. E o primeiro passo é a pessoa, porque geralmente quando a pessoa chega a procurar a gente, é numa situação maior. E, gente, uma informação que eu vou dar para vocês. O transtorno de borderline, ele acontece para homens e para mulheres.
para homens e para mulheres. Antigamente se acreditava que era um transtorno assim específico mais para as mulheres mesmo, que acontecia mais com mulheres. Depois passaram a perceber que não é que acontece mais com as mulheres, é que as mulheres procuram mais efetivamente ajuda para seus transtornos, suas questões emocionais do que os homens. Então, por isso foi identificado de que havia mais mulheres e existia, que era uma questão assim, mais onde as mulheres que apresentavam, não, mas é igual, homens e mulheres que possuem transtornos aí de personalidade borderline, é igual, só que as pessoas que procuram ajuda, geralmente é do sexo feminino, a procura maior é do sexo feminino. Então, o que você vai fazer? Entender que a pessoa, ela realmente precisa de ajuda. Ela precisa de ajuda, não caiu no real. Então, quando ela cai em uma terapia e ela cai de paraquedas, a gente começa a perceber como que a pessoa lida, como que a pessoa pensa. Geralmente, alguns têm dificuldade com horários, com compromissos, né? São extremamente responsáveis, outros... É aquela história, cada um tem uma personalidade de um jeito, mas existe a personalidade border, então a gente tem que entender que isso é para alguns, não é para todos, não são para todos. Então, digamos assim, no contexto geral, são pessoas que têm muita dificuldade de organização, elas são um pouco desorganizadas em alguns contextos, né? Então, por isso que elas precisam de uma psicoeducação, porque elas têm dificuldade, às vezes,